Olá, boa tarde, né? Então vamos lá, vamos de correção, tá? A nossa correção hoje é geografia do dia 15 de setembro, tá? Foi aquela atividade que a tia mandou na folhinha para que vocês pudessem estar fazendo no caderno, né? A primeira questão, ele mostrava uma imagem de umas pessoas como se estivesse lá em um protesto, né, com as plaquinhas, e tinha uma árvore, né, com uma plaquinha pedindo lá menos poluição. Então, a pergunta era por que vocês acham que a árvore estava pedindo aí menos poluição, tá certo? Então, vamos lá compreender, tá? Era uma resposta pessoal, eu espero que vocês tenham colocado aí respostas bem interessantes. Muito bem, a gente sabe que o homem tem feito intervenções na natureza. Ele mexe, né, transforma de acordo com as necessidades dele. Mas nem sempre é uma necessidade positiva, tá certo? Por que, tia? Que às vezes não é uma necessidade positiva. Porque às vezes o homem destrói a natureza, ele corta, né? Ele corta ali, tira as plantinhas e não faz bem, né? Por quê? Porque com as árvores a gente está ali para respirar melhor, né? Até o vento, a ventilação em locais que possuem árvores fica mais agradável, tá certo? Então vamos lá. Por que será que a árvore estava pedindo menos poluição? Porque a natureza tem sofrido muito. Na imagem dava para ver muitos carros, né? O trânsito de veículos, né? Muitos carros. Tia, e o que tem a ver quando tem muitos carros? Esse congestionamento, quando os carros estão parados, além de dificultar o deslocamento das pessoas que estão passando, os carros eles soltam fumaças, tá? Se tiver um congestionamento grande e eles estiverem em um trânsito buzinando, ali também é uma poluição sonora, tá? No som. E quando eles estão soltando fumaças, nós temos ali a poluição do ar. Então a gente via pela foto que tinha indústrias, né, soltando ali muita fumaça e tinha também carros. Então, a natureza estava pedindo socorro, né? Menos poluição. Significa que a natureza próxima àquelas indústrias estava precisando de ajuda, tá certo? Na segunda questão, ele tinha duas colunas falando sobre poluição, tá? Tinha lá poluição do ar, poluição sonora, né? Poluição dos solos. E ele queria que você relacionasse as colunas, tá? Então a gente tem que ficaria assim. A primeira letra E, trânsito de veículos, tá? O trânsito de veículos ele causa uma poluição sonora, tá? Devido ao barulho, aquele congestionamento todo. Então ficaria letra E. Depois, letra D, pichações, tá? Porque as pichações é um tipo de poluição visual. A gente vê aquelas paredes todas riscadas, é uma poluição visual, tá certo? Tia, e se tivesse também, se não tivesse pichações, mas tivesse muitas informações, cartazes, comunicados um em cima do outro, também seria poluição visual. Depois nós teríamos esgotos, né, letra A, que é poluição da água, tá? Os esgotos, né, poluem ali a água. E depois a gente tem letra C, tá? Fumaça, a fumaça causa poluição no ar, né? E ele diz lá que era uma fumaça tóxica. Então é poluição do ar, tá certo? E depois a gente tem letra B, que é erosão, tá? A erosão ela ocasiona poluição no solo, tá? Por quê? Porque tem aquele desgaste do solo. Então, ficaria nessa sequência: E, D, A, C e B, tá certo? Na terceira questão, nós tínhamos uma charge, né? Tinha lá sobre desmatamento. Como é que eu sei, tia, que era desmatamento? Porque tinha os tronquinhos das árvores todos cortados, né? O bonequinho lá com o machadozinho que tinha cortado as árvores e ele estava com calor, reclamando, né? Então, na letra A, o que representa a charge é o desmatamento, tá? E na letra B é uma opinião pessoal. Será que se eu tivesse árvores plantadas, ele ia estar sentindo o mesmo calor? Não, tá certo?
porque, como a gente diz, as árvores, né, elas liberam, elas deixam o ar mais puro e com certeza ele não estaria com esse calor todo. Quando eu tiro as árvores, eu tiro toda a proteção, fica mais quente, tá certo? E além de ficar também para o homem respirar uma poluição, tá certo? Porque as árvores, por meio da fotossíntese, que ela realiza o alimento dela, ela pega esse gás, né, e transforma em oxigênio, num ar puro, tá certo? Então, com certeza não. Por isso que é tão importante plantar árvores, tá certo? Então, meus queridos, espero que todos tenham acertado, né? Tenham feito aí bem bonito no seu caderno, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula!